E nós vamos conversar com a Isabel Cristina Távora Silva, que é da Vigilância Sanitária de Presidente Venceslau, para ela explicar para a gente o que acontece quando se acha tubo de ensaio, como foi achado hoje na rua Joaquim Azeredo Passos, numa caçamba. Isabel, como acontece isso? Olha, Tony, isso é um fato até corriqueiro, às vezes, para nós da Vigilância Sanitária, porque, infelizmente, a população ela não tem um discernimento do que é risco e do que não é risco. Eu particularmente penso que, às vezes, as pessoas tentam se livrar muito do problema para si, e ela acaba causando um problema muito maior, tomando uma atitude como essa. Nesse caso das tubetes, eu estive lá hoje, verificando, porque nos resta. Nós não tínhamos identificação nesses tubetes, a gente não pode afirmar que é sangue humano ou de origem animal, não tem como falar. As tubetes tinham identificação através de números, né? Não dá para você identificar de onde é a procedência disso, para a gente poder tomar até uma atitude, enquanto vigilância não dá, para fazer uma notificação ou até mesmo uma autuação, dependendo da situação. Então, enquanto Secretaria de Saúde, nosso papel para evitar que crianças, né, ou até animais pudessem estar transportando esse material para outro lugar e causando um problema maior, porque ali ainda estava dentro de uma caçamba. Nós fomos lá munidos de EPI e de um coletor, né, que a legislação determina. Coletamos esses tubetes, colocamos nesse coletor, trouxemos para a Secretaria de Saúde, e aí ele foi descartado de forma adequada para que a empresa, que a Secretaria de Saúde tem contrato, para coletar o nosso lixo contaminado, que assim ele fosse levado até o seu destino final. Isabel, você disse que isso é uma atividade até recorrente, acontece várias vezes? Já por várias vezes já aconteceu isso, não só com tubete de sangue, já aconteceu da gente receber denúncia que na rua, na via pública, tinha descartado, jogados no chão, seringa e agulhas. Só que essas seringas e essas agulhas são de pessoas insulinos dependentes, que usam insulina por conta do diabetes. E essas pessoas, elas acabam por descartar de uma maneira incorreta no lixo comum, naquele que a limpeza pública vai recolher. E aí ela acaba descartando dessa forma. E aí é onde acontecem os acidentes com os profissionais da limpeza pública, que vêm recolher o lixo dessa pessoa e acabam por se ferir. Aqui nós temos o técnico de segurança do trabalho, que já foi por várias vezes verificar isso, porque são funcionários públicos e eles têm que preencher uma série de documentos depois disso. Tem que vir até a secretaria depois de um acidente desse, para tomar as medidas, né, de saúde que o caso requer. E é uma coisa recorrente, porque não é a primeira vez, não vai ser a última, infelizmente, porque a população tem pessoas ainda que insistem em fazer a coisa errada. As pessoas, por exemplo, se é insulina dependente, ele tem todo um procedimento que a gente já até falou. A secretaria, pouco tempo depois desse caso que nós tivemos aqui no centro da cidade, inclusive, que nós encontramos várias agulhas e várias seringas, a secretaria adquiriu os Descarpax, que são o recipiente indicado para coletar material contaminado, e forneceu para essa população que faz uso de insulina através da aplicação. E entregou para essas pessoas para que se evite que ela descarte isso no lixo comum. E que ela faça o descarte nesse recipiente adequado e que traga até a secretaria para que assim seja descartado aqui. No caso do centro da cidade, nos casos onde é a área que pertence à ESF, são a estratégia de saúde da família, nos bairros, as pessoas fazem isso também lá, tá? São orientadas a fazer isso. E aí trazer aqui na secretaria para que a secretaria, então, a empresa contratada possa levar esse material para o destino final dele. Isabel, no caso desse indivíduo que colocou esses tubetes nessa caçamba, para conscientização, ele teria que trazê-los aqui para o centro de saúde, seria a atitude correta? Dependendo do material, Toninho, porque a gente não pode falar
dessa forma, porque senão todo mundo que teria um material assim, dito de risco traria aqui para a secretaria. Não é bem o caso. Por exemplo, nós temos empresas na cidade de atividades veterinárias que tem que ter um contrato com uma empresa, como a secretaria tem, essas empresas também tem que ter, tá? Essas casas veterinárias também tem que ter um contrato com uma empresa para poder descartar o material dela corretamente, tá? Que seriam as seringas usadas, o sangue dos animais que são retirados para fazer algum exame, né? Os curativos, né? As cirurgias. Então, esse material contaminado dessas casas veterinárias também tem que ter um contrato com uma empresa. A Vigilância Sanitária, através das inspeções, ela solicita isso, tá? Dos profissionais que nos apresentem um contrato com a empresa, não só as veterinárias, como toda drogaria, farmácias de manipulação, laboratórios, a própria Santa Casa, todas as unidades de saúde, prestação de serviço à saúde, elas têm que nos apresentar um contrato com uma empresa coletora desses materiais. E nos apresentar também o PGR-SS, que seria um programa de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, nos dizendo o que é feito com esse material desde o início da produção inicial do lixo até o final, porque lembrando sempre que o gerador do serviço de saúde, ele é responsável por esse lixo contaminado desde o início até a sua destinação final, de acordo com a resolução CONAMA. Então, não é porque eu contratei uma empresa que eu vou entregar para ela e eu não vou querer mais saber. Você tem que saber, se certificar que essa empresa realmente entregou, levou esse lixo até o destino final. Porque se acontecer de ele ser descartado por uma empresa, como aconteceu há pouco tempo atrás numa cidade nossa vizinha, que foi descoberto que a empresa estava descartando incorretamente, a pessoa vai responder, o gerador vai responder, porque a resolução, a lei, ela é muito clara nesse sentido, dizendo que ele é responsável desde o início até o final, a sua destinação final. No caso dessa pessoa, se ele for, esse material for de uso animal, ele deveria sim descartar de uma forma correta, através da empresa. A Secretaria de Saúde poderia até aceitar, desde que ele viesse, se é uma pessoa, não sei, isso vai depender de uma conversa. Agora, por exemplo, se a legislação, ela vai te obrigar a ter um contrato com a empresa coletora, sim. Então, se são pessoas, se é, por exemplo, de uso humano, o porquê que estaria ali? Eu não entendo o porquê que foi parar ali, entendeu? Então, eu entendo que esse material tenha saído de não dá para afirmar que foi de uma residência, vamos dizer assim, tá? Há uns anos atrás, nós encontramos também muito ali indo para Santa Sofia. Eu acredito que até saiu uma matéria no seu blog sobre isso. Tinha muito, mas era muito tubete também de sangue, mas era de animal. Então a prefeitura foi lá, recolheu tudo isso, acabou levando, descartando. Mas essas atitudes da população, as pessoas elas têm que pensar um pouco antes de fazer isso, porque ela está imaginando que ela está descartando um problema dela, mas está causando um problema muito maior, não só para ele, como para a sociedade em si, que não tem nada a ver com isso. E acaba incorrendo em risco por uma atitude impensada, vamos dizer assim, né? Que eu prefiro às vezes pensar que a pessoa, tipo assim, não imaginou, não pensou no que isso pode levar, no risco que isso pode causar para a população.